Jeremias capítulo 7. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama-lhe esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas de agora é o meu lugar, que estava em Siló, onde, no princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, no qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dize-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça, e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom,
para queimarem a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. E expô-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o gru, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria, pois, teriam. Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades, a quem as possua, porque, desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos, e entremos nas cidades fortes e ali estejamos calados, pois já o Senhor, nosso Deus, nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolhegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra, e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota, não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Jeremias capítulo 9. Provera Deus a minha cabeça se tornassem águas, e os meus olhos, em uma fonte de lágrimas. Então, choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então, deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. E estendem a língua,
como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que os fundirei e os provarei, porque, de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Pelos montes levantarei choro e pranto e pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado, desde as aves dos seus até os animais, andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio, que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor, para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes, andaram após o propósito do seu coração e após os balins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que darei de comer a losna a este povo e lhe darei a beber água de fel. E os espalharei entre nações que não conheceram, nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também. E se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião, como estamos arruinados. Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma, a sua companheira, a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração.